que o Corinthians deve 2,8 bilhões de reais. Que a dívida do Atlético é de 1.570 milhões. O São Paulo se igualou aos demais e se transformou nesse time hoje cheio de dívida e difícil. Já chega a 1 bilhão. Em abril de 2026, a Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial da SAF do Botafogo. Esse clube, cara, ele tinha sido campeão da Libertadores do Brasileirão 1 ano e meio antes e admitiu uma dívida de 2,5 bilhões de reais e um patrimônio negativo de quase 500 milhões. John Textor, o controlador americano, foi destituído da gestão pelo Tribunal Arbitral da Fundação Getúlio Vargas. Isso não tá só no Botafogo não. No mesmo período, o Corinthians fechou 2025 com uma dívida de 2,7 bilhões, déficit de 143 milhões de reais e patrimônio líquido negativo de 774 milhões de reais. A auditoria da BDO emitiu ressalvas e o Conselho também aprovou as contas com ressalvas. E o São Paulo, no mesmo ano, divulgou um superávit de 56 milhões de reais, reduziu a dívida em 110 milhões, batendo uma receita recorde de 1,1 bilhão de reais. Só que esse balanço aí, ele foi reprovado pelo Conselho Deliberativo por 210 votos a 24 e a gente vai falar mais sobre isso ao longo do vídeo. São 3 clubes, 3 cenários diferentes e um único padrão por trás de tudo. É sobre isso que a gente vai falar nesse episódio. Para entender o que está acontecendo, é importante começar de um ponto que muita gente esquece. Clube de futebol no Brasil, historicamente, ele não é uma empresa, ele é uma associação civil sem fins lucrativos. Isso significa décadas de gestão feita por presidentes eleitos por sócios com mandatos curtos, sem responsabilização patrimonial por prejuízo e com pressão política para entregar títulos no curto prazo. A lei da SAF, aprovada em 2021, criou uma alternativa a isso. Permitiu que clubes virassem sociedade anônima de futebol, separassem as dívidas antigas das operações novas, atraíssem investidores e operassem com governança parecida à de uma empresa listada. Botafogo aderiu em 2022, Vasco, Cruzeiro, Atlético, Curitiba e vários outros também, Palmeiras, Corinthians e São Paulo resistiram, cada um por motivos próprios e diferentes. E aqui começa o caso mais comentado. Em 2022, John Textor, dono da Eagle Football, comprou 90% da SAF do Botafogo. O clube vinha de uma Série B recente, com uma estrutura precária e uma dívida histórica considerável. Em pouco mais de 2 anos, o cara ganhou o Brasileiro de 2024 e a Libertadores do mesmo ano. A receita explodiu, o balanço de 2024 apontou faturamento de 720 milhões e o de 2025 chegou a bater 1,4 bilhão de reais, o maior da história do clube, impulsionado por 733 milhões em vendas de atletas e 269 milhões em premiações da Copa do Mundo dos clubes. A receita era recorde e a dívida explodindo também no mesmo período. A SAF do Botafogo fechou 2025 com um passivo total de 2,5 bilhões de reais e capital circulante negativo de 952 milhões. A auditoria BDO, contratada pela própria SAF, se absteve de emitir opinião sobre o balanço, o que em termos contábeis isso significa que a auditoria não conseguiu validar a continuidade operacional da empresa, no caso da SAF. Em abril de 2026, o clube entrou com pedido de recuperação judicial. A petição apresentada fez algo raro no futebol brasileiro. Acusou publicamente o ex-controlador. Segundo a SAF, a Eagle Football operava num sistema de cash pooling, ou seja, caixa centralizado entre os clubes do grupo, Botafogo, Lyon e Bruxelas. Mais de 900 milhões de reais teriam saído do Botafogo e não voltaram. Enquanto isso, o Lyon, que enfrentava a DNCG francesa e estava ameaçado de rebaixamento administrativo, recebeu aportes de aproximadamente 90 milhões de dólares. O Botafogo afirma que foi forçado a vender Luiz Henrique, Igor Jesus e Jair por valores muito abaixo do mercado para cobrir as contas do Leão. O ponto aqui não é se o Textor agiu de má fé ou se a estrutura de multiclube simplesmente não funcionou como prometido. O ponto é estrutural. A SAF foi vendida como solução para o problema de governança do futebol brasileiro. Mas se o controlador tem operações em outros países com problemas em outras frentes, o risco de contágio vai junto. A SAF do Botafogo virou recuperação judicial não porque o futebol foi mal, foi por causa do que aconteceu fora de campo. Então vamos analisar aqui a situação do Corinthians. O clube fechou 2025 com dívida bruta de 2,75 bilhões de reais. Desse total, 642 milhões estão vinculados ao financiamento da Neoquímica Arena, o estádio inaugurado em 2014 ainda sendo pago.
O resto vem de obrigações tributárias, fornecedores, encargos sociais e dívida judicial. O Corinthians fez algo importante em 2025. Ele renegociou uma dívida de mais de R$1 bilhão com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ele conseguiu um desconto de mais de 46%, reduzindo o saldo para 679 milhões e tirou cerca de 217 milhões da dívida total. Essa realmente foi uma vitória aí da gestão. Mas o clube ainda registrou um déficit de 143 milhões no ano, com receita de 810 milhões, abaixo dos 1,1 bilhão de 2024. E, para variar, patrimônio líquido negativo, que é uma praxe aí de todo o clube, subiu de 425 para 774 milhões de reais. E é aqui que entra o famoso naming rights. A Neoquímica Arena tem um contrato com a Hypera Pharma assinado em 2020, 300 milhões de reais em 20 anos, ou 15 milhões por ano. Quando o contrato foi assinado, era o maior naming rights do futebol brasileiro. Em 2026 é apenas o terceiro, e o próprio Corinthians já está negociando com outras empresas para romper o acordo com a Hypera, considerando o valor já defasado. A multa de rescisão gira em torno de 50 milhões de reais. Já o São Paulo tem outra dinâmica. O clube fechou 2025 com dívida bruta de 858 milhões de reais, redução de 110 milhões em relação a 2024, com uma receita de 1,1 bilhão de reais. O superávit reportado foi de 56 milhões de reais, caixa de 246 milhões. Em qualquer empresa convencional, isso seria um balanço aprovado por unanimidade, mas no São Paulo ele foi reprovado por 210 votos a 24 no Conselho Deliberativo. Isso porque a receita foi puxada principalmente por venda de atletas, 283 milhões em 2025 contra 93 em 2024. E o relatório do Conselho Fiscal apontou ressalvas, 11 milhões em saques que a auditoria não conseguiu rastrear totalmente, 500 mil em gastos pessoais identificados no cartão do ex-presidente Júlio Casares. Ele depois devolveu, mas porra, é foda. E despesas de 156 milhões acima do orçamento aprovado. E é aqui que entra o naming rights mais discutido do momento. O São Paulo tem em vigor o contrato com a Mondelez, a marca dona da Bis, que dá nome ao Morumbis. Vale 25 milhões de reais por ano, contrato de 3 anos, totalizando cerca de 75 milhões. O acordo, ele vence em dezembro desse ano, de 2026, e não deve ser renovado. O aumento do preço do cacau pressiona a Lacta e a concorrência por patrocínio esportivo cresceu. Por isso, o São Paulo abriu negociação com a BYD, a montadora chinesa de carro elétrico, e a proposta apresentada pelo clube é de 60 milhões por ano durante 10 anos, ou seja, é um contrato de 600 milhões de reais no total. Se fechar nesses valores, seria o maior contrato de naming rights da história do futebol brasileiro. O estádio passaria a se chamar Morumbi-ID. É isso, será? Puta, Morumbi-ID é foda, hein? Puta que pariu, velho. Morumbi já era ruim já. Morumbi-ID. A merda, hein? E aqui o cenário fica interessante, porque enquanto São Paulo negocia esse valor com a BYD e o Palmeiras acabou de fechar um contrato que mudou o patamar do mercado, e em maio de 2026 o Allianz Parque virou Nubank Park. O Nubank pagará a W Torre cerca de 51 milhões por ano em dólar, 10 milhões de dólares anuais por 18 anos de contrato. Vale lembrar que no caso do Palmeiras, o estádio é da W Torre e o clube recebe um percentual progressivo do contrato, 15% atualmente, com aumento a cada 5 anos. Mesmo assim, é dinheiro relevante. A projeção do clube para 2026 é de 78 milhões de reais em receitas ligadas à arena, sem contar bilheteria. Só para ter uma ideia da disparidade do mercado, vale comparar com o Atlético Mineiro. A Arena MRV, inaugurada em 2023, tem contrato com a MRV de 71 milhões em 10 anos. Isso são 7,1 milhões por ano, o menor contrato de naming rights da Série A. O próprio diretor financeiro do clube, Thiago Maia, admitiu publicamente que o valor está completamente defasado. E a dívida do Atlético Mineiro é de quase 1,7 bilhão de reais, classificada pela diretoria como quase impagável de forma orgânica. E a pergunta que fica aqui é: para onde está indo todo esse dinheiro novo? Quando o São Paulo recebe 25 milhões de reais da Mondelez hoje e potencialmente 60 milhões da BYD a partir de 2027, esse dinheiro pode ir para 3 lugares. Primeiro, amortização de dívida ou investimento em ativos que geram mais receita futura, ou cobertura de déficit operacional corrente. Os 3 usos são legítimos, mas apenas os 2 primeiros melhoram a situação estrutural do clube. O terceiro só compra tempo mesmo. E aí que esse paradoxo aparece com bastante clareza aqui, porque a receita de futebol brasileiro nunca teve tão alta. Direitos de TV crescendo, premiações de Libertadores e Mundial de Clubes batendo recorde, transferências internacionais em volume histórico, naming rights migrando para casa de 50 a 60 milhões por ano, e o endividamento agregado dos grandes clubes continua subindo junto. E por que isso acontece? Simplesmente porque no Brasil o clube opera como uma lógica que nenhuma empresa convencional conseguiria sobreviver. O presidente eleito
eleito tem 3 anos de mandato, o sócio quer título, a torcida cobra reforço, a pressão para gastar a receita nova da folha salarial e contratação é imediata e o incentivo para usar a receita nova em amortização de dívida é praticamente zero, porque amortizar dívida não ganha eleição. E o resultado passa a ser estrutural. Cada nova fonte de receita é absorvida pela folha, a dívida velha continua lá, rendendo juros, e quando a próxima crise chega, a saída é vender o ativo seguinte. Cota maior de TV, naming rights, jogador de base, participação em torneios e assim vai. O Botafogo virou SAF, ganhou Libertadores, faturou 1,4 bilhão e entrou em recuperação judicial mesmo assim. O Corinthians vendeu naming rights em 2020 e tem 2,7 bilhões em dívida, e o São Paulo está prestes a fechar o maior contrato de naming rights da história e tem um balanço sendo reprovado pelo Conselho. O Atlético Mineiro construiu uma arena de classe mundial e diz que a dívida é quase impagável. Naming rights não é a solução, é a anestesia para esse caso todo. A solução estrutural mesmo exige 2 coisas que o futebol brasileiro vem evitando há muito tempo. A primeira é governança de longo prazo, com mandatos profissionais, conselhos fiscais com poder real e responsabilização patrimonial de dirigentes. A SAF é um caminho para isso, mas o caso do Botafogo mostra que a SAF não tem mágica aí. Se o controlador tem problemas em outras frentes, o clube paga a conta. A segunda é o teto de gasto com folha. Clubes europeus que se recuperam financeiramente fizeram isso impondo limites internos rígidos de comprometimento de receita com salário. No Brasil, esse debate praticamente não existe ainda. Enquanto isso, os naming rights vão continuar sendo vendidos no Bank Park, Morumbi ID, Neoquímica Arena, Arena MRV, e provavelmente nos próximos anos a gente vai ver mais um monte de nome histórico sendo trocado aí por empresa. Afinal das contas, é legítimo, é receita e é uma forma aí de ter muito mais alcance do que aquele patrocínio na camiseta. Mas se o dinheiro continuar entrando pela porta da frente e saindo com folha salarial, daqui a 10 anos a gente vai estar fazendo o mesmo vídeo aqui falando da mesma coisa, só que com outros patrocinadores nos estádios e com a mesma dívida corrigida pela inflação. E se você chegou até aqui, curte esse vídeo aqui e fala nos comentários para mim, você acha que o teu time tá usando bem essa receita extra ou tá colocando ainda mais sujeira para baixo do tapete? Clica no sininho e não perde o próximo vídeo, a próxima análise que a gente vai fazer, combinado? Valeu e até a próxima!